Você sente que está preso em uma versão da sua vida que não escolheu? Como se estivesse assistindo a sua própria existência acontecer, mas nunca realmente vivendo? Essa sensação de estar à margem da sua própria realidade não é acidente. E o que você está prestes a entender vai reorganizar tudo. Antes de continuar, faça algo comigo agora. Escreva nos comentários: estou pronto para realizar. Não pense demais. Apenas escreva. Esse pequeno ato já inicia uma mudança de frequência. Faça agora. Existe algo acontecendo em você neste exato momento que você não consegue nomear. Uma inquietação, uma pergunta silenciosa. Talvez você tenha chegado aqui procurando uma resposta específica, mas a verdade é que você foi puxado. Algo em você reconheceu que este era o momento certo para ouvir o que você já sabe, mas esqueceu. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque uma parte de você já decidiu que está pronto para parar de fingir que não sabe. Pronto para parar de adiar o que sempre soube que era possível. E o primeiro passo não é aprender algo novo. É remover as camadas de explicações falsas que te convencem de que você precisa esperar mais, estudar mais, merecer mais. O que você está sentindo não é preguiça, não é falta de foco, não é fraqueza, é resistência. E resistência não é você lutando contra algo externo. Resistência é você segurando uma frequência que não combina mais com quem você está se tornando. E o corpo sente isso. A mente sente isso. A vida ao redor reflete isso. Você já percebeu que quando tenta forçar algo, a coisa trava? Quando você corre atrás de uma oportunidade com desespero, ela desaparece. Quando você quer controlar um resultado, ele se distancia. Isso não é azar. É física, é frequência, é a natureza da realidade respondendo ao estado do ser que você está sustentando, não ao que você está dizendo ou fazendo. A crença mais profunda que te separa da realização não é sobre dinheiro, relacionamento ou propósito. É sobre tempo. Você acredita que precisa esperar, que o resultado vem depois do esforço, que a vida responde ao que você faz, não ao que você é. E essa única crença reorganiza toda a sua experiência. Ela te mantém esperando por uma permissão que só você pode dar. Pensa assim: você não sintoniza uma estação de rádio tentando mudar a frequência da estação. Você muda a frequência do seu rádio. A estação já está lá, transmitindo. O que você ouve depende de onde você está sintonizado. A sua realidade funciona exatamente assim. As possibilidades já existem, todas elas. Você não cria coisas do nada. Você sintoniza frequências que já estão disponíveis. E a frequência que você sintoniza não depende do que você quer. Depende do que você sustenta como verdadeiro sobre si mesmo agora. Você já passou por isso. Aquele momento em que algo que você queria há muito tempo simplesmente apareceu, sem esforço. Sem luta, você nem estava mais pensando nisso, e de repente estava lá. Você chamou isso de sorte, coincidência, timing. Mas não foi. Foi alinhamento. Você parou de segurar a frequência da falta. E a realidade respondeu: agora vem a parte que incomoda. Você já sabe disso, não é informação nova. Você já leu, já ouviu, já sentiu, mas continua esperando. Esperando o momento certo, esperando ter certeza. Esperando que o medo passe. Enquanto espera, sustenta a frequência de quem ainda não está pronto. E a vida responde com mais situações que confirmam que você ainda não está pronto. Não porque seja verdade, mas porque é a frequência que você está transmitindo. A culpa não está em você. Ninguém te ensinou que a realidade responde ao seu estado interno. Te ensinaram que você precisa lutar, competir, provar, merecer. Te ensinaram que o mundo funciona contra você e que você precisa vencer ele. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais radical. O mundo não funciona contra você, nem a favor de você. Ele funciona como você. Ele reflete. Ele espelha. Ele responde.
Você já percebeu como, quando você está em um bom estado, tudo flui? As pessoas são mais gentis, as oportunidades aparecem, as coisas se resolvem sozinhas. E quando você está travado, tudo parece conspirar contra você. O trânsito trava, as pessoas irritam, os planos falham. Você acha que o mundo mudou, mas o mundo apenas respondeu. A frequência que você está sustentando determina a versão da realidade que você experimenta. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa acreditar nisso. Você só precisa testar. Observe. Observe como você se sente quando algo que você quer ainda não chegou. Observe a tensão, a urgência, a necessidade. Agora observe o que acontece quando você solta. Quando você para de precisar que aquilo aconteça de um jeito específico, em um momento específico. Observe o que muda. Não nos resultados externos, nos internos primeiro. Existe um silêncio que vem antes de grandes mudanças. Um vazio, uma pausa. Parece que nada está acontecendo. Parece que você está parado, mas não está. Você está recalibrando. A frequência está mudando. E o mundo ao redor precisa de tempo para reorganizar as circunstâncias que correspondem a essa nova frequência. Essa pausa não é atraso, é preparação. É a vida reorganizando os elementos para entregar a versão que combina com quem você está se tornando. Mas você tem medo do silêncio. Você enche ele com ação, com distração, com dúvida, com questionamento. E cada vez que faz isso, você volta para a frequência anterior. Você interrompe o processo, não porque fez algo errado, mas porque não confiou no vazio, não permitiu que a mudança se completasse. Agora, sobre dinheiro. Você acha que dinheiro é resultado de esforço, competência, inteligência. E em parte é. Mas a parte invisível, a que ninguém explica, é que dinheiro é uma resposta. É uma forma de energia que flui na direção de quem está em estado de permitir. E permitir não é sentar e esperar. Permitir é agir sem desespero. É criar sem apego. É oferecer sem expectativa de retorno imediato. Permitir é confiar que a ação certa no estado certo gera resultado inevitável. Você já viu pessoas que trabalham muito e ganham pouco, e pessoas que trabalham pouco e ganham muito. A diferença não está na quantidade de esforço, está na qualidade da frequência. Uma pessoa que trabalha em estado de falta, de medo, de urgência, está transmitindo escassez, e a vida responde com mais escassez. Uma pessoa que trabalha em estado de abundância, de confiança, de fluxo, está transmitindo prosperidade. E a vida responde com mais prosperidade. Não porque o universo tem preferências, mas porque a realidade reflete. O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você está fazendo no estado errado. Você está agindo a partir do medo de não conseguir, em vez de agir a partir da certeza de que já está acontecendo. E essa diferença sutil reorganiza tudo. Muda a energia da ação. Muda o tipo de oportunidade que aparece. Muda o tipo de pessoa que você atrai. Muda o tipo de resultado que você experimenta. Então, o que fazer? Parar de forçar. Parar de tentar convencer a realidade de que você merece. Parar de lutar contra o que já está sendo. E começar a sustentar o estado de quem já tem, de quem já é, de quem já vive a realização. Não como fantasia. Não como visualização forçada, mas como verdade interna, como frequência natural. E você faz isso em pequenas coisas, no modo como você acorda, no modo como você fala consigo mesmo, no modo como você decide. Você para de esperar permissão, para de esperar que as circunstâncias sejam perfeitas e começa a agir como quem já está vivendo a vida que quer, não fingindo, sendo. E a vida, que sempre responde, reorganiza tudo para refletir esse novo estado. Você não está criando uma realidade nova. Você está escolhendo qual das realidades disponíveis você vai experimentar. Porque todas elas já existem.
a versão onde você realiza, a versão onde você continua esperando, a versão onde você desiste. Todas coexistem, e a que você experimenta depende da frequência que você sustenta agora. Não amanhã, não depois que algo mudar. Agora. E aqui está a parte que assusta. Você já está sustentando uma frequência, mesmo sem saber, mesmo sem querer. O modo como você pensa, sente, age, decide, tudo isso está transmitindo uma frequência específica, e a vida ao redor está respondendo a ela. Se você não gosta do que está vivendo, não é porque o mundo é injusto, é porque a frequência que você está sustentando não combina com o que você quer. Mas você não tem culpa. Ninguém te ensinou a observar frequência. Te ensinaram a observar comportamento. Te ensinaram que se você fizer as coisas certas, terá os resultados certos. Mas a verdade é que você pode fazer tudo certo no estado errado e não ter resultado. E pode fazer pouca coisa no estado certo e ter resultado surpreendente. Porque a realidade não responde ao que você faz. Responde ao que você é enquanto faz. Existe uma linha do tempo onde você já realizou, onde você já tem a vida que quer, onde você já é quem você sabe que pode ser. Essa linha existe agora, não no futuro, agora. E você pode acessá-la, não viajando no tempo, mas mudando a frequência, porque frequências diferentes te conectam com linhas do tempo diferentes, e você muda de linha toda vez que muda de estado interno. Pensa assim, você está em uma estrada, existem várias saídas, cada saída leva para uma versão diferente da sua vida, e a saída que você pega depende de qual direção você está olhando, qual velocidade você está mantendo, qual estado você está sustentando. Você não precisa esperar chegar na saída. Você escolhe a saída escolhendo o estado agora. Mas você tem medo de escolher. Porque escolher significa soltar o que não combina mais. Significa parar de sustentar a história antiga. Significa agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. E isso parece arriscado, porque você não vê garantia. Mas a verdade é que continuar no estado antigo também não tem garantia. A única diferença é que um caminho te leva para onde você já está. E o outro te leva para onde você quer estar. A resistência que você sente não é sinal de que você não está pronto. É sinal de que você está prestes a mudar de frequência. O corpo resiste. A mente resiste, porque mudança assusta, mesmo quando é positiva, mesmo quando é desejada. Mas resistência não é parada. É preparação. É o sistema se reorganizando. E se você permitir, se você não lutar contra, a mudança acontece. Natural, inevitável, completa. Então por que parece que nada está acontecendo? Porque você está medindo com os olhos errados. Você está olhando o mundo externo, esperando que ele mude primeiro. Mas ele só muda depois que você muda. E você só muda quando para de esperar que ele mude. É um ciclo. E alguém precisa começar, e esse alguém é você. A mudança não é grande, não é dramática, é sutil. É uma respiração diferente, um pensamento diferente, uma escolha diferente, uma resposta diferente. E quando você sustenta isso, quando você mantém a nova frequência mesmo sem ver resultado imediato, o mundo começa a responder. Devagar, consistente, inevitável. Você já sabe o que precisa fazer. Não é informação que falta, é permissão. Permissão para parar de tentar, permissão para confiar, permissão para agir a partir do que você sente, não do que você teme. E ninguém pode dar essa permissão, só você. O que te mantém travado não é falta de oportunidade, não é falta de tempo, não é falta de recurso. É falta de decisão interna.
E decisão interna não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você vai ser enquanto faz. É sobre qual frequência você vai sustentar, mesmo quando o mundo externo ainda não reflete. É sobre confiar no invisível antes de ver o visível. E aqui está o segredo que ninguém fala. Você não precisa esperar sentir confiança para agir com confiança. Você age com confiança e o sentimento aparece. Você não precisa esperar ter certeza para decidir. Você decide e a certeza vem. Você não precisa esperar que o medo passe para começar. Você começa e o medo perde força, porque a ação no estado certo muda a frequência. E frequência diferente muda a experiência. Você está segurando um estado que não combina mais com você. Um jeito de pensar, sentir, agir, que fazia sentido antes, mas não faz mais. E enquanto segura, você sente o desconforto, a tensão, a sensação de que algo precisa mudar. E está certo, algo precisa. Mas não é o mundo, é você. Não quem você é, mas como você está se relacionando com quem você é. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa parar de fingir que é alguém que não é. Você precisa parar de sustentar a frequência de quem ainda não conseguiu, de quem ainda não sabe, de quem ainda não é capaz. E começar a sustentar a frequência de quem já está realizando. Não como desejo, como verdade, como estado natural. E isso não é arrogância. Não é presunção, não é fingimento, é alinhamento. É escolher conscientemente qual versão da realidade você vai experimentar, porque você sempre está escolhendo, mesmo quando acha que não está, mesmo quando acha que é vítima. Você está escolhendo com cada pensamento, cada sentimento, cada decisão, cada reação. E a vida responde ao que você escolhe sustentar. Agora sobre realização prática. Você quer mudança concreta, quer resultado tangível, e está certo em querer, mas você está tentando forçar resultado sem mudar frequência. E não funciona assim. Resultado é consequência, não é ponto de partida. Você não força resultado, você sustenta frequência e o resultado aparece natural, lógico, inevitável. Então, como sustentar frequência? Você para de discutir com a realidade. Você para de reclamar do que não tem. Você para de explicar por que não consegue e começa a agir, falar, pensar, sentir como quem já está vivendo o que quer. Não amanhã, hoje, agora, neste momento, com as circunstâncias que você tem, com os recursos que você tem, com o conhecimento que você tem. Porque esperar ter mais para começar é a frequência de quem não tem, e frequência de quem não tem atrai mais falta. Mas começar com o que você tem, usar o que você tem, oferecer o que você tem, é a frequência de quem tem. E frequência de quem tem atrai mais abundância. Não porque você merece, mas porque é a resposta natural da realidade à frequência que você está transmitindo. E você faz isso sem esforço, sem tensão, sem urgência. Você escolhe, você age, você permite e deixa a realidade reorganizar. Porque ela vai reorganizar. Ela sempre reorganiza. A pergunta não é se vai mudar, é quando você vai permitir. Você está preso em um loop. Você olha a realidade atual e sente frustração. A frustração te coloca em estado de falta. O estado de falta te faz agir com desespero. A ação desesperada confirma a falta. E você olha a realidade e vê que nada mudou. E o ciclo continua. Mas o ciclo só continua porque você continua alimentando ele. Você pode sair. Agora. Você sai quando para de olhar o que não tem e começa a sustentar o que quer ter. Não como desejo distante, como verdade presente. E aqui está a parte mais simples e mais difícil. Você não precisa fazer nada grande, não precisa mudança radical, não precisa revolução. Você precisa de uma escolha pequena, repetida, consistente, sustentada. Uma escolha de pensamento, uma escolha de atenção.
Uma escolha de interpretação, uma escolha de resposta. E quando você escolhe diferente, você sente diferente. E quando sente diferente, você age diferente. E quando age diferente, você atrai diferente. E quando atrai diferente, você vive diferente. A mudança começa pequena, invisível, silenciosa e cresce. Devagar, constante, inevitável. Você não vê no primeiro dia, não vê na primeira semana, mas você sente a frequência mudando, você sente o estado mudando. E se você confia no que sente, se você não desiste porque o externo ainda não reflete, a mudança completa. E quando completa, você olha para trás e percebe que tudo mudou. Mas não de repente, gradual, natural. Perfeitamente alinhado com a frequência que você sustentou. Você já sabe tudo isso. Você está apenas lembrando. Você está apenas removendo as camadas de dúvida que cobriram o que sempre foi verdade. Você nunca esteve separado da sua realização. Você apenas acreditou que estava. E a crença criou a experiência. Mas você pode mudar a crença. Você pode escolher diferente. Agora. Você não precisa esperar ter certeza. Certeza vem de ação, não antes. Você não precisa esperar que o medo passe. Medo passa quando você age apesar dele. Você não precisa esperar que as circunstâncias sejam perfeitas. Perfeição é o inimigo da realização, porque perfeição é uma forma de adiar. É uma desculpa elegante para não começar. Então comece, não amanhã. Não depois que você tiver mais clareza. Agora, com o que você tem, com o que você sabe, com quem você é. E permita que a ação realinhe a frequência. Permita que a frequência reorganize a realidade. Permita que a realidade responda. Porque ela sempre responde. A pergunta não é se, é o que você está transmitindo para ela responder. E sobre o produto que pode te ajudar nesse processo. Existe uma ferramenta prática, concreta, que organiza tudo o que você acabou de ouvir em um passo a passo claro. Chama-se Caderno de Cocriação e Gratidão. Nele você encontra a técnica que transforma frequência em experiência, que transforma estado interno em resultado externo, que transforma intenção em realização. Não é mágica, é método. É prática, é processo. Se o que você ouviu até aqui fez sentido, se algo em você reconheceu verdade, o Caderno de Cocriação e Gratidão é o próximo passo natural. Clique no link agora. Comece agora mesmo. Não espere, não adie, não questione. Apenas comece. Porque começar já é mudança de frequência. E mudança de frequência já é realização em movimento. Você chegou até aqui porque algo em você estava pronto. Agora é hora de honrar essa prontidão. Não com promessa, com ação. Clique no link, pegue o caderno e comece a prática que vai reorganizar a sua realidade de dentro para fora. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se quer continuar expandindo a compreensão, se quer continuar lembrando do que você sempre soube, inscreva-se no canal. Se você pode e quer apoiar ainda mais, torne-se membro. O valor é simbólico, o impacto é real. E se fizer sentido para você, contribua com a quantia que parecer justa. Cada apoio permite que mais conteúdo chegue a mais pessoas, e isso importa. Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo. Gratidão por estar aqui, gratidão por ouvir, gratidão por escolher expandir. Você não está sozinho nessa jornada. E a realização que você procura já está acontecendo. Você só precisa permitir.